conversávamos de cantigas populares. Entre o jantar e o chá, 4 pessoas tão somente, longe do Volterete e da Polka, confessem que era uma boa e rara fortuna. Polka e Voltarete são 2 organismos vivos que estão destruindo a nossa alma. É indispensável que nos vacinem com a espadilha e 2 ou 3 oitavas do caia no beco, ou qualquer outro título da mesma farinha. Éramos 4 e tínhamos a mesma idade. Eu e mais 2 pouco sabíamos da matéria, tão somente algumas reminiscências da infância ou da adolescência. O quarto era grande ledor de tais estudos, e não só possuía alguma coisa do nosso cancioneiro, como do de outras partes. Confessem que era um regalo de príncipes. Esquecia-me dizer que o jantar fora copioso, notícia indispensável à narração, porque um homem antes de jantar não é o mesmo que depois do jantar, e pode-se dizer que a descrição é muitas vezes um momento gastronômico. Homem haverá reservado durante a sopa, que a sobremesa põe o coração no prato e dá-o em fatias aos convivas. Toda a questão é que o jantar seja abundante, esquisito e fino, os vinhos frios e quentes de mistura e uma boa xícara de café por cima, e para os que fumam uma Havana de cruzado, reconhecido que isto é uma lei universal, admiremos os diplomatas que na vida contínua de jantares sabem guardar consigo os segredos dos governos. Evidentemente, são organizações superiores. O dono da casa dera-nos um bom jantar. Fomos os 4, no fim, para junto de uma janela que abria para um dos lados da chácara. Posto estivéssemos no verão, corria um ventozinho fresco e a temperatura parecia impregnada das últimas águas. Na sala da frente dançava-se a polca. Noutra sala jogava-se o voltarete. Nós, como digo, falávamos de cantigas populares. Vou dar-lhes uma das mais galantes estrofes que tenho ouvido. Disse um de nós. Morava na Rua da Carioca. E um dia de manhã ouvi do lado dos fundos essa quadrinha. Coitadinho, como é tolo em cuidar que eu o adoro. Por me ver andar chorando, sabe Deus por quem eu choro. O leitor de cancioneiros pegou da quadra para esmerinhá-la com certa pontinha de pedantismo, mas outro ouvinte, o doutor Veríssimo, pareceu inquieto. Perguntou primeiro o número da casa em que morara. Ele respondeu rindo que uma tal pergunta só se podia explicar da parte de um governo tirânico. Os números das casas deixam-se nas casas. Como recordá-los alguns anos depois? Podia dizer-lhe em que ponto da rua ficava a casa. Era perto do Largo da Carioca, à esquerda de quem desce, e foi nos anos de 1864 e 1865. Isso mesmo, disse ele. Isso mesmo o quê? Nunca viu a pessoa que cantava? Nunca. Ouvi dizer que era uma costureira, mas não indaguei mais nada. Depois, ainda ouvi cantar pela mesma voz a mesma quadrinha. Creio que não sabia outra. A repetição fê-la monótona e, se soubessem que essa quadrinha era comigo, disse ele, sacudindo a cinza do charuto. E como lhe perguntássemos se ele era o aludido do último verso, sabe Deus por quem eu choro, respondeu-nos que não. Eu sou o tolo do princípio da quadra. A diferença é que não cuidava. Como na trova, que ela me adorasse, sabia bem que não. Menos essa circunstância. A quadra é comigo. Pode ser que fosse outra pessoa que cantasse, mas o tempo, o lugar da rua, a qualidade da costureira, tudo combina. Vamos ver se combina, disse o ex-morador da Rua da Carioca, piscando-me o olho. Chamava-se Luísa? Não. Chamava-se Henriqueta? Alta? Alta. Conheceu-a? Não. Mas então essa Henriqueta era alguma princesa incógnita que era uma costureira, retorquiu Veríssimo. Nesse tempo, era eu estudante. Tinha chegado do sul poucos meses antes. Pouco depois de chegado, olhe, vou contar-lhes uma coisa muito particular. Minha mulher sabe do caso. Contei-lhe tudo. Menos que a tal Henriqueta foi a maior paixão da minha vida. Mas foi. Digo-lhe que foi uma grande paixão. A coisa passou-se assim.
Capítulo 2. A coisa passou-se assim. Vim do sul e fui alojar-me em casa de uma viúva Beltrão. O marido dessa senhora parecera na guerra contra as rosas. Perecera na guerra contra as rosas. Ela vivia do meio soldo e de algumas costuras. Estando no sul, em 1850, deu-se muito com a minha família. Foi por isso que minha mãe não quis que eu viesse para outra casa. Tinha medo do Rio de Janeiro. Entendia que a viúva Beltrão desempenharia o seu papel de mãe e recomendou-me a ela. Dona Cora recebeu-me um pouco acanhada. Creio que era por causa das duas filhas que tinha, moças de 16 e 18 anos, e pela margem que isso podia dar à maledicência. Talvez fosse também a pobreza da casa. Eu supus que a razão era tão somente a segunda. Tratei de lhe tirar escrúpulos, mostrando-me alegre e satisfeito. Ajustamos a mesada. Deu-me um quarto separado no quintal. A casa era em mata-porcos. Eu palmilhava desde casa até a escola de medicina, sem fadiga, voltando à tarde tão fresco como de manhã. As duas filhas eram bonitinhas, mas a mais velha, Henriqueta, era ainda mais bonita que a outra. Nos primeiros tempos, mostraram-se muito reservadas comigo. Eu, que só fui alegre no primeiro dia por cálculo, tornei ao que costumava ser, e depois do almoço ou do jantar, metia-me comigo mesmo e os livros, deixando a viúva e as filhas toda a liberdade. A mãe, que queria o meu respeito, mas não exigia a total abstenção, chamou-me um dia de bicho do mato. Olhe que estudar é bom, e sua mãe quer isso mesmo, disse-me ela, mas parece que o senhor estuda demais. Venha conversar com a gente. Fui conversar com elas algumas vezes. Dona Cora era alegre, as filhas não tanto, mas, em todo caso, muito sociáveis. Duas ou três pessoas da vizinhança iam ali passar algumas horas, de quando em quando. As reuniões e palestras repetiam-se naturalmente, sem nenhum sucesso extraordinário, ou mesmo curioso. E assim se foram 2 meses. No fim de 2 meses, Henriqueta adoeceu, e eu prestei à família muito bons serviços, que a mãe agradeceu de todos os modos até ao enfado. Dona Cora estimava-me realmente, e desde então foi como uma segunda mãe. Quanto a Henriqueta, não me agradeceu menos. Tinha, porém, as reservas da idade e, naturalmente, não foi tão expansiva. Eu confesso que, ao vê-la depois, convalescente, muito pálida, senti crescer a simpatia que me ligava a ela, sem perguntar a mim mesmo se uma tal simpatia não começava a ser outra coisa. Henriqueta tinha uma figura e um rosto que se prestavam às atitudes moles da convalescência, e a palidez dessa não fazia mais do que acentuar a nota de distinção de sua fisionomia. Ninguém diria ao vê-la, fora que era uma mulher de trabalho. Apareceu por esse tempo um candidato à mão de Henriqueta. Era um oficial de secretaria, rapaz de 28 anos, sossegado e avaro. Esta era a fama que ele tinha no bairro. Diziam que não gastava mais do que uma quarta parte dos vencimentos, emprestava a juros outra quarta parte e aferrolhava o resto. A mãe possuía uma casa. Era um bom casamento para Henriqueta. Ela, porém, recusou. Deu como razão que não simpatizava com o pretendente, e era isso mesmo. A mãe disse-lhe que a simpatia viria depois, e uma vez que ele não lhe repugnava, podia casar. Conselhos vãos. Henriqueta declarou que só casaria com quem lhe merecesse. O candidato ficou triste e foi verter a melancolia no seio da irmã de Henriqueta, que não só acolheu a melancolia, como principalmente o melancólico, e os dois casaram-se no fim de 3 meses. Então, dizia Henriqueta rindo, casamento e a mortalha. Eu, pela minha parte, fiquei contente com a recusa da moça, mas, ainda assim, não atinei se era isto uma sensação de amor. Vieram as férias e fui para o sul. No ano seguinte, tornei à casa de Dona Cora. Já então, a outra filha estava casada e ela morava só com Henriqueta. A ausência tinha feito adormecer em mim um sentimento mal expresso do ano anterior, mas a vista da moça acendeu outra vez. Então, não tive dúvida. Conheci o meu estado e deixei-me ir. Henriqueta, porém, estava mudada. Ela era alegre, muito alegre, tão alegre como a mãe. Vivia cantando, quando não cantava, espalhava tanta vida em volta de si que era como se a casa estivesse cheia de gente. Achei a outra, não triste, não silenciosa, mas com intervalos de preocupação e cisma. Achei-a, digo mal,
No momento da chegada, apenas tive uma impressão leve e rápida da mudança. O meu próprio sentimento encheu o ar ambiente e não me permitiu fazer logo comparação e análise. Continuamos a vida de outro tempo. Eu ia conversar com elas à noite, às vezes os três sós, outras vezes com alguma pessoa conhecida da vizinhança. No quarto ou quinto dia, vi ali um personagem novo. Era um homem de 30 anos, mais ou menos bem parecido. Era dono de uma farmácia do Engenho Velho. Chamava-se Fausto. Éramos os únicos homens. E não só não nos vimos com prazer, mas até estou que nos repugnamos intimamente um ao outro. Henriqueta não me pareceu que o tratasse de modo especial. Ouvia-o com prazer, acho eu, mas não me ouvia com desgosto ou aborrecimento, e a igualdade das maneiras tranquilizou-me nos primeiros dias. No fim de uma semana, notei alguma coisa a mais. Os olhos de ambos procuravam-se, demoravam-se ou fugiam, tudo de um modo suspeito. Era claro que, ou já se queriam, caminhavam para lá. Fiquei desesperado, chamei-me todos os nomes feios, tolo, parvo, maricas, tudo. Gostava de Henriqueta, desde o ano anterior. Vivia perto dela, não lhe disse nada. Éramos como estranhos. Veio um homem estranho que nunca a vira provavelmente e fez-se ousado. Compreendi que a resolução era tudo ou quase tudo. Entretanto, refleti que ainda podia ser tempo de resgatar o perdido. E tratei, como diz vulgarmente, de deitar barro à parede. Fiz-me assíduo, busquei-a, cortejei-a. Henriqueta pareceu não entender e não me tratou mal. Quando, porém, a insistência da minha parte foi mais forte, retraiu-se um pouco, outro pouco, até chegar ao estritamente necessário nas nossas relações. Um dia pude alcançá-la no quintal da casa. Perguntei-lhe se queria que me fosse embora. Embora? Repetiu ela. Sim, diga se quer que eu vá embora. Mas como é que hei de querer que o senhor se vá embora? Sabe como? Disse-lhe eu, dando à voz um tom particular. Henriqueta quis retirar-se. Eu peguei-lhe na mão. Ela olhou espantada para as casas vizinhas. Vamos, decida. Deixe-me, respondeu ela. Puxou a mão e foi para dentro. Eu fiquei sozinho. Compreendi que ela pertencia ao outro, ou pelo menos não me pertencia absolutamente nada. Resolvi mudar-me. À noite, fui dizê-lo à mãe, que olhou espantada para mim. Perguntou se me tinham feito algum mal. Nenhum mal. Mas então, preciso mudar-me, disse eu. Dona Cora ficou abatida e triste. Não podia atinar com a causa e pediu-me que esperasse até o fim do mês. Disse-lhe que sim. Henriqueta não estava presente e eu pouco depois saí. Não as vi durante 3 dias. No quarto dia, achei Henriqueta sozinha na sala. Ela veio para mim e perguntou-me por que motivo ia sair de casa. Calei-me. Sei que é por mim, disse ela. Não disse nada. Mas que culpa tenho eu se não digo o resto? Que culpa tem de não gostar de mim? Na verdade, nenhuma culpa. Mas se eu gosto da senhora, também não tenho culpa. Nesse caso, para que castigar-me com a sua presença forçada? Henriqueta ficou alguns minutos calada, olhando para o chão. Tive a ingenuidade de supor que ela ia aceitar, só para não ver-me ir. Acreditei ter vencido outro. Iludia-me. Henriqueta pensava no melhor modo de dizer que era coisa difícil, e afinal achou. E foi o modo natural, sem reticências nem alegorias, pediu-me que ficasse, que era um modo de ajudar as despesas da mãe. Prometia-me, entretanto, que apareceria o menos que pudesse. Confesso-lhes que fiquei profundamente comovido. Não achei nada que responder. Não podia teimar, não queria aceitar, e sem olhar para ela, sentia que faltava pouco para que as lágrimas lhe saltassem aos olhos. A mãe entrou e foi uma fortuna. Capítulo 3. Veríssimo interrompeu a narração, porque alguns moços entraram a buscá-la. Faltavam pares, não admitiam demora. 10 minutos, ao menos? Nem 10, 5, 5 apenas. Elas saíram. Ele concluiu a história. Retirado ao meu quarto, meditei cerca de 1 hora no que me cumpria fazer. Era duro ficar e eu chegava a achar até humilhante, mas custava-me desamparar a mãe, desprezando o pedido da filha. Achei o meio termo. Ficava pensionista como era, mas passaria fora a maior parte do tempo. Evitaria a combustão. Dona Cora sentiu naturalmente a mudança. Ao cabo de 15 dias, imaginou que eu tinha algumas queixas. Rodeou-me de grandes cuidados, até que me interrogou diretamente.
Respondi-lhe o que me veio à cabeça, dado à palavra um tom livre e alegre, mas calculadamente alegre, quero dizer, com a intenção visível de fingir. Era um modo de pô-la no caminho da verdade e ver se ela intercedia em meu favor. Dona Cora, porém, não entendeu nada. Quanto ao Fausto, continuou a frequentar a casa, e o namoro de Henriqueta acentuou-se mais. Candinha, a irmã dela, é que me contava tudo, que sabia ao menos, porque eu, na minha raiva de preterido, indagava muito, tanto a respeito de Henriqueta como a respeito do boticário. Assim é que soube que Henriqueta gostava cada vez mais dele, e ele parecia que dela, mas não se comunicavam claramente. Candinha ignorava os meus sentimentos, ou fingia ignorá-los. Pode ser mesmo que tivesse o plano de substituir a irmã. Não afianço nada, porque não me sobrava muita penetração e frieza de espírito. Sabia o principal, e o principal era bastante para eliminar o resto. O que soube dele é que era viúvo, mas tinha uma amante e 2 filhos desta, um de peito, outro 3 anos. Contaram-me mesmo alguns pormenores acerca dessa família improvisada, que não repito por não serem precisos, e porque as moças estão esperando na sala. O importante é que a tal família existia. Assim se passaram 2 longos meses. No fim desse tempo, ou mais, quase 3 meses, Dona Cora veio ter comigo muito alegre. Tinha uma notícia para dar-me, muito importante, e queria que eu adivinhasse o que era. Um casamento. Creio que empalideci. Dona Cora, em todo caso, olhou para mim admirada, e durante alguns segundos fez-se entre nós o mais profundo silêncio. Perguntei-lhe, afinal, o nome dos noivos. Ela disse-me a custo que a filha Candinha casasse com a amanuense de secretaria. Creio que respirei. Ela olhou para mim ainda mais espantada. A boa viúva desconfiou a verdade. Nunca pude saber se ela interrogou a filha, mas é provável que sim, que a sondasse antes de fazer o que fez daí a 3 semanas. Um dia vem ter comigo, quando eu estudava no meu quarto, e depois de algumas perguntas indiferentes, variadas e remotas, pediu-me-lhe que dissesse o que tinha. Respondi-lhe naturalmente que não tinha nada. Deixe-se de histórias, atalhou ela. Diga-me o que tem. Mas o que eu que tenho? Você é meu filho. Sua mãe autorizou-me a tratá-lo como tal. Diga-me tudo. Você tem alguma paixão? Algum. Fiz um gesto de ignorância. Tem. Continuou ela. E há de me dizer o que tem. Talvez tudo se esclareça se alguém falar. Mas não falando, ninguém ouve e não houve cálculo nessas palavras de Dona Cora. Ou, para ser mais claro, ela estava mais convencida do que dizia. Eu supunha-lhe, porém, a convicção inteira e caí no laço. A esperança de poder arranjar tudo mediante uma confissão à mãe que me não custava muito, porque a idade era própria das revelações, deu asas às minhas palavras, e dentro de poucos minutos contava eu a natureza dos meus sentimentos, sua data, suas tristezas e desânimos. Cheguei mesmo a contar a conversação que tivera com Henriqueta e o pedido desta. Dona Cora não pôde reter as lágrimas. Ela ria e chorava com igual facilidade, mas naquele caso a idéia de que a filha pensara nela e pedira um sacrifício por ela comoveu-a naturalmente. Henriqueta era sua principal querida. Não se precipite, disse-me ela no fim. Eu não creio no casamento com o Fausto. Tenho ouvido umas coisas. Bom moço, muito respeitado, trabalhador e honesto. Digo-lhe que me honraria como um genro assim, e a não ser você, preferia a ele. Mas parece que o homem tem umas prisões. Calou-se à espera de que eu confirmasse a notícia, mas não respondi nada. Cheguei mesmo a dizer-lhe que não achava prudente indagar mais nada nem exigir. Eu, no fim do ano, tinha de retirar-me e lá passaria o tempo. Provavelmente disse ainda outras coisas, mas não me lembro. A paixão dos dois continuou. Creio que mais forte, mais singular da parte dele. Não lhe dizia nada, não lhe pedia nada. Parecia mesmo que não lhe escrevia nada. Gostava dela, ia lá com frequência, quase todos os dias. Dona Cora interveio um dia francamente em meu favor. A filha não lhe disse coisa diferente do que ele me dissera, nem com outra excitação. Respondeu que não se pertencia, e quando a mãe exigiu mais, disse que amava o Fausto e casaria com ele, se ele a pedisse e nenhum outro, ao menos por enquanto. Ele não a pedia, não a soltava. Toda a gente supunha que a razão verdadeira do silêncio e da reserva era a família de empréstimo. Vieram as férias. Fui para o Rio Grande.
voltei no ano seguinte e não tornei a morar com Dona Cora. Essa adoeceu gravemente e morreu. Cândida, já casada, foi quem enterrou. Henriqueta foi morar com ela. A paixão era a mesma, o silêncio o mesmo, e a razão provavelmente não era outra senão a mesma. Dona Cora pediu a Henriqueta, à véspera de expirar, que casasse comigo. Foi Henriqueta mesmo quem me contou o pedido, acrescentando que lhe respondeu negativamente. Mas que espera a senhora? Disse-lhe eu. Espero em Deus. O tempo foi passando e os dois amavam-se do mesmo modo. Candinha brigou com a irmã. Essa fez-se costureira na tal casa da Rua da Carioca, honesta, séria, laboriosa, amando sempre, sem adiantar nada, desprezando o amor e a abastança que eu lhe dava por uma aventura fugitiva que não tinha, tal qual como na trova popular. Qual trova? Nem meia trova, interromperam as moças invadindo o gabinete. Vamos dançar.